Pessoal, quero dar muito boa tarde, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro para falar um pouquinho sobre o workshop de inteligência artificial e a importância desse tema tão importante para executivos e executivas que estão aí em posições de liderança, né? Eu estou com o Ricardo Santana, a gente chamou aqui nosso coordenador técnico, né, instrutor do curso, para poder explicar um pouquinho mais para vocês, né, O pessoal sobre... escolheu minha melhor foto, viu, gente? Essa aqui é minha melhor foto, viu? Ele justamente dando aula no workshop, né, Santana, para provar que realmente você estava lá, presencial, é o nosso instrutor. Enfim, então, Isso aqui vamos foi começar IA, aqui. foi IA generativa, viu, Lili? Foi nada, foi nada. Santana, fala um pouquinho, né? Então, antes da gente começar, né, conta um pouquinho do background do Santana, né, que foi quem desenvolveu o conteúdo técnico desse curso, que vai ser instrutor também, né, das aulas, junto com o time dele. Então, vamos lá, Santana, tá com você. Joia, obrigado, viu, Lili? Mas, Obrigado por fazer isso acontecer, obrigado aí vocês. Fala sério agora. Na verdade, assim, a ideia do workshop, pessoal, ela surgiu dado esse boom, essa demanda, né, que nós temos vivenciados aí, não só com a IA clássica, mas a gente acredita que logo após da liberação do ChatGPT, todo mundo comentando sobre IA generativa, oportunidades, riscos, né, ganhos de eficiência, a gente condensou tudo o que nós fizemos nesses últimos anos, lógico, aquilo que deram muito certo, e a gente condensou num treinamento de 2 dias, né? Esse aqui é um pouquinho do Santana. O pessoal me poupou aqui, mas esse ano eu estou completando 30 anos em consultoria. Estou fazendo aí meus 49 anos, comecei 19 anos numa consultoria que chamava Consulting House, trabalhei na PwC por 20 anos, estou aqui na lidero, né, o que a gente chama de Centro de Excelência em Dados e Inteligência Artificial. E junto com outros sócios e outros especialistas, mestres, doutores, a gente passa 2 dias incríveis, que a gente vai desde a estratégia da IA, ou seja, como montar uma estratégia de inteligência artificial, passando por casos práticos, passando por arquitetura, tipos de tecnologias, modelos operacionais de implementação, até um lab. Ou seja, as pessoas vão ter experiência, né, de criar o seu chatbot, vão ter desafios de IA também no segundo dia, e é algo assim bem interessante. então, Santana já deu alguns flavors do que a gente vai trazer aqui na nossa live, mas até antes da gente mergulhar um pouquinho, né, no qual que é a nossa proposta com esse workshop, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está aqui com a gente, Santana, como que é a questão da inteligência artificial para a liderança, né? Como que isso impacta uma liderança? Quais são os benefícios, né, da implementação de casos de uso de inteligência artificial dentro do negócio? Enfim, daí a gente entra na nossa imersão, mas vamos compartilhar um pouquinho de conhecimento, porque eu acho que é isso também. Vamos aproveitar que a gente está com o nosso líder aqui, né, especialista nisso, e compartilhar um pouquinho do que a gente entende sobre esse tema para vocês. Não, perfeito. Eu acho que assim, vocês que são líderes, acho que a primeira cobrança a gente percebe, né, no dia a dia é o letramento. Ou seja, eu preciso de entender o que é essa IA. Então, o letramento é extremamente importante. Então, isso impacta até a sua capacidade de liderar. Quem está em conselho, quem está em posições de diretoria, eu vejo todas as empresas, de pequenas, médias, grandes empresas, é indiferente, né? Tem muitas ferramentas super acessíveis, né, para diferentes tamanhos de empresas, diferentes formatos de empresas, diferentes modelos de negócio. Então, o que impacta? A falta de letramento, a falta de estratégia, a falta dessa visão das oportunidades que tem e até riscos em relação ao uso da IA. E é disso que a gente debate nesses 2 dias, viu, Lili? Show, perfeito. E aí, bom,
São 16 horas, né? É um conteúdo que foi todo construído para ser presencial. Então, as aulas, elas são presenciais. Elas acontecem no escritório da KPMG, aqui em São Paulo. E esses 2 dias, vocês estariam aqui conosco, né? Tanto de manhã quanto à tarde, o dia inteiro, uma imersão, com almoço incluso e tudo mais, para a gente discutir algum desses temas. Então, assim, eu quero só passar um pouco, né, de quem já participou, até para vocês saberem, né? Grandes empresas já estiveram aqui conosco, a gente está indo para a 4ª turma, mas já teve Yamaha, Cicobi, Pernambucanas, Vivara, né? Enfim, Globo, Bradesco, né? Alguns dos clientes que estiveram conosco, só para vocês terem uma ideia, tá bom? E a gente começaria o módulo 1 falando sobre descobrindo inteligência artificial, né, Santana? Aqui você traz muitas aplicações da inteligência artificial e é uma explicação dos tipos. Quer fazer só um overview do que a gente aborda nesse primeiro momento? Claro. Até para a gente nivelar o conhecimento, aqui a gente fala, e até de uma maneira acadêmica, didática, a gente apresenta os tipos de IA, ou seja, tipos de uso no mundo corporativo. A gente foge um pouco do técnico, a gente vai falar de RAG, a gente vai falar de CNN, a gente vai falar assim, detecção de anomalia, para que serve? Né? Para evitar lavagem de dinheiro, para eu fazer um plano estratégico de auditoria interna, para eu avaliar meus riscos. E a gente apresenta sempre com casos práticos, casos do dia a dia, de empresas que estão permitindo que a gente use esses casos de uso para fazer esse letramento, para fazer essa evangelização do mercado, né, que é algo totalmente democrático, né, a gente compartilhar esses casos de uso, as aplicações, os retornos sobre esse investimento, que afinal, IA também vai ter um custo, né? E aí a gente trabalha a partir dentro de um modelo que a gente chama o seguinte, ó, primeiro a gente educa, depois a gente ideia e depois a gente prioriza. Education, ideation e priorization. Isso a gente aprendeu com os nossos colegas americanos, né? A mesma metodologia a gente tem utilizado para que você já saia na primeira parte da manhã, você já está energizado. Você já conheceu os tipos, como se aplica, e você já vai sair cheio de ideias. Puxa vida, então poderia usar tal leitura de documentos que eu aprendi, que chama processamento de linguagem natural, para agilizar um processo de revisão contratual. Eu posso diminuir o meu SLA com o cliente, ou eu posso aumentar o meu escopo de auditoria, de revisão, de compliance. Então, é algo incrível, de fato, tem impactado todos esses clientes, né? A gente só não tem aberto mais turmas, porque às vezes falta janela e oportunidade de estar com vocês aqui. Que bom que a gente está debatendo. Então, esse é o primeiro módulo. O segundo módulo, pessoal, aí a gente entra um pouquinho mais assim, tá bom, já que eu vi que é algo importante, tem resultado, como é que eu levanto as oportunidades? Então, a gente trabalha dentro de um Canvas AI adaptado para executivos, e esse Canvas, a gente trabalha não só no conceito de ideias, mas também no estudo de viabilidade. E a gente aplica uma metodologia prioritária ou proprietária da KPMG, que nós chamamos de Building Blocks. Ou seja, a gente ensina de uma maneira até muito didática, a gente tem alguns adesivos, mas pensa que a IA é um Lego. Como é que você monta esse Lego? Quais são os componentes para que você, de fato, consiga automatizar uma atividade dentro da sua organização? A gente provoca vocês com um conceito que se chama-se BHZ, Budget Human Zero. Como é que a gente repensa as atividades sem intervenção humana? É um pouco utópico, mas facilita o processo de ideação, de identificação de oportunidades. Além disso, a gente compartilha
uma série de pesquisas, estudos do Gartner, estudos do IDC, estudos do Forrester. A gente passa um compilado de bibliografias ou pesquisas que vão ajudar você a acelerar o processo de identificação de oportunidades. Mas também a gente fala de desafios, não só da viabilidade, mas também quais são os guardrails que você tem que ter com o uso da IA. Dá um exemplo muito simples, né? Hoje está muito na moda o uso do Copilot, né, que é um assistente que a Microsoft disponibiliza, que é uma inteligência artificial que ela acompanha nós, usuários, né, de soluções Microsoft. Ela ajuda você a desenvolver um PowerPoint mais rápido, ela ajuda você a responder um e-mail de uma maneira mais formal ou informal, em diferentes línguas. Então, só que essa inteligência artificial, se você instala na sua organização, sem antes revisar toda a questão de permissionamento, atualizações de patches, você pode abrir brechas de segurança. E a gente comenta, né, alguns desses desafios, né? Qual que é o desafio de usar uma solução sem homologação? Pode ter brechas de segurança. Então, a gente evita, né, e aponta os principais temas e como resolvê-los. É isso que a gente aborda nesse módulo 2. Perfeito. E aí a gente encerra o primeiro dia do workshop e no segundo dia a gente entra no modo de estratégia e implementação de IA. Perfeitamente. Então, Esse é um dia que eu aqui, gosto bastante também. Vamos lá, Santana, o que a gente aborda nesse dia? aqui a gente fecha, né, tudo que foi ideado, a gente fecha os canvas. Imagina que cada ideia vira um portfólio de oportunidades. Sendo que você sai desse workshop, talvez, com 35 ideias para a sua empresa, que vão gerar 100 milhões de eficiência ou aumento de vendas ou até melhorias no seu compliance. Então, a ideia do módulo 3 é a gente fechar a estratégia. O que seria uma estratégia de IA? É o conjunto de casos de uso da sua organização, monetizados e, claro, viáveis. Então, a gente monta, né, a gente até brinca, né, que consultor consegue trabalhar só em 2 dimensões, mas uma das formas didáticas para nós enxergarmos é plotar retorno e investimento. E a gente plota os casos de uso, as suas ideias que você teve no workshop. Então, imagine que você já sai, né, no segundo dia, já com uma estratégia PIA para a sua organização. E aí a gente, logicamente, trabalha em cima dos nossos modelos, do framework, mais uma oportunidade para a gente consolidar conhecimento que a gente teve no finalzinho lá do primeiro dia. É isso que a gente faz na parte da tarde. Perdão, na parte da manhã. E aí tem o módulo 4, aí sim, para implementar, qual vai ser o modelo organizacional? Beleza, eu tive a ideia. Quem implementa? Quais são as dicas? Será que eu tenho que abrir para o meu ecossistema? Eu tenho um COI? Qual que é o formato organizacional? Qual o impacto teremos nas nossas pessoas? Qual tecnologia eu devo selecionar? Pós e contras. Então, a gente dá ferramentas para que vocês tomem essas decisões, tanto do ponto de vista de processos, de pessoas, de tecnologia, de priorização. Então, aqui a gente fecha, né, o nosso workshop, né, dando as ferramentas até para você avaliar a sua maturidade em relação à aplicação de IA, e não podemos esquecer que um dos elementos prioritários da IA são os dados da sua organização. Então, a gente também faz um assessment light, rápido, da sua governança de dados.
Aí a gente fecha o módulo 4. E, claro, você sai cheio de ideias, cheio de desafios, né? Mas pelo menos sabendo qual é, né, o americano chama isso de roadmap a ser seguido. Aí, perfeito. Bom, eu tenho a gente tem mais umas coisinhas assim para mostrar relacionadas a esse workshop, mas eu queria dar só uma paradinha aqui para saber se alguém que está aqui nos escutando, o que vocês acharam, se vocês querem tirar alguma dúvida específica, né? Ou até se quiserem compartilhar aqui no chat, se vocês têm feito cursos relacionados à inteligência artificial, como que vocês têm se preparado para lidar com esse tema, enfim. Alguém quer compartilhar? Alguém quer colocar aqui no chat pra gente? Ai, Abner, obrigada. Senão eu vou seguir aqui. Senão a gente chama o Henrico para falar. Senão eu chamo o Henrique para falar. Como ele é, como ele é. Então, vamos lá, né? Eu acho que mais, assim, além de todo o conteúdo, né? Porque o principal aqui é o conteúdo, mas eu queria mostrar um pouco para vocês desses benefícios e também compartilhar. Obrigada, Thaís. Compartilhar um pouquinho do que de outros colegas que já fizeram, né? Até para vocês, eu acho que nada melhor do que depoimentos de quem participou com a gente, mas eu estou aqui, então as aulas são presenciais no escritório da KPMG. Para quem é de fora de São Paulo, são 2 dias seguidos, justamente para poder apoiá-los, né? Que vocês tenham uma economia aí de passagem para quem precisa vir de fora e tudo mais. Passagem não, hospedagem, né? Tem hotéis próximos da KPMG, enfim, uma infraestrutura que facilita aí a vinda, né? Para quem não é daqui. Esse é um pouquinho do espaço, então a gente monta mesas, né, em grupos para vocês poderem discutir juntos e promover esse networking também aqui no espaço da KPMG. Muita prática, então vai ser um dia intenso, com muita prática. Qual o público típico recomendado que participa do workshop? Excelente, adoro quando começam a fazer perguntas. Vamos lá, Elias. Esse workshop ele tem um tema focado bastante para a liderança e estratégia realmente de implementação de inteligência artificial com casos de uso. Tem algumas empresas que têm participado com a gente que eles trazem a equipe, né? Então, às vezes vem o líder, mas vem quem vai estar implementando, vem o responsável da área de tecnologia, vem uma pessoa da área de negócio, então dá para compor. A gente tem um workshop que ele é bem democrático, né, Santana? Então, nesse sentido, tá bom? Mas o que a gente tem observado, o tema, o conteúdo também é voltado para isso, né? Exclusivamente para isso, que é focado em estratégia, implementação, casos de uso, né? Para você, de fato, implementar e compor essa estratégia da empresa. Respondi a sua pergunta, Elias. Me dá um joinha aqui. Qualquer coisa, se quiser abrir o áudio também e falar, fica à vontade. Ricardo, durante o workshop teremos insights ou metodologia que permita calcular o custo de implementação de IA privada versus IA pública? Santana, é contigo essa. Sim, claramente, né, a metodologia, os caminhos e cada provedor de IA privada, ele tem lá as suas calculadoras. Então, a gente chega a simular nesses exercícios práticos, onde, de fato, a gente vai desenhar um canvas, tem esse trabalho de você entrar, de você fazer essa seleção de pós e contras entre uma IA privada e uma IA pública, tá? Perfeito. O Elias levantou a mão, pode falar, Elias, pode abrir o áudio, abrir a câmera. Até respondendo, né, o Ricardo, insight ou metodologia que me permita calcular a produtividade obtida versus investimento feito. Sim, tem uma série de exemplos, até casos onde a gente já tem ROI, não só da KPMG, mas dos próprios provedores de tecnologia, tá? Como se calcula, eu até diria que, vou dar um exemplo prático aqui para vocês, tá? O Copilot, hoje, na KPMG, a gente selecionou 21 casos de uso e eu explico no workshop como a gente mensurou o ganho de cada um. Então, assim, qual que é o segredo de tecnologia? Primeiro, selecionar a tecnologia, mas principal, que casos de uso e como fazer o meu pessoal utilizar. Eu diria que hoje a gente está buscando 35% de eficiência no dia a dia. A gente já conseguiu 15%. Significa que os nossos profissionais que hoje estão usando o IA na KPMG Brasil já têm um ganho de 1 hora por dia, fazendo uma série de atividades com o IA. Então, sim, dá uma série de insights para vocês.
uma série de dicas, né, de como, de fato, obter esse retorno sobre esse investimento. Que essa é a pergunta principal para você ter uma aprovação, né, de um business case, de um investimento. Esse é o principal. Obrigado pela pergunta, tá, Ricardo? Meu xará. Verdade. Elias, pode falar? Oi, boa tarde. Boa tarde. Só complementando aí a minha pergunta e eu vi a resposta aí. Vocês, assim, porque eu acho que o público, inclusive, recomendado provavelmente varia por tipo de empresa, por setor, ramo, pela própria estrutura da empresa. Vocês fazem tipo um pre-assessment para ver se para indicar quem deveria participar, considerando as características daquela empresa, ou isso aí fica totalmente livre em cima do conteúdo? Como é que vocês fazem normalmente? Deixa eu começar, depois a Lili complementa, tá, Elias? Mas a gente procura trazer exemplos e casos de uso de diversos setores e diversas funções. Então, a gente cobre desde finanças até um setor de oil and gas, tá? A gente foca funções desde jurídico até contabilidade, gestão de riscos, contas a pagar, financeiro e etc. Até contabilidade, tá? Então, assim, não existe uma empresa ou setor específico. E eu vou te falar ainda mais, nem porte, tá? Então, eu diria que hoje, talvez, por empresa, a gente não faz nenhum filtro, né, Lili? Não tem filtro. Não, Não, nesse mas sentido não. não Agora, foi bem isso que eu quis dizer, tá? Eu Então, quis desculpa. dizer assim, imagine que você tem uma travou? Falhou aqui para mim. Falhou para mim também. Elias? Quiser pôr no chat, Elias, a Opa, gente... eu Voltou, caí. voltou. Voltou. Pronto, você tem uma empresa de um setor de serviço ou uma empresa do setor do agro, que tem uma determinada estrutura operacional, né, de cargos e tal. Talvez entre uma e outra, o grupo que seria recomendado participar do workshop Ah, tá. fosse um pouco diferente, entendeu? Perfeito. Não é o workshop ser recomendado para um negócio, um porte, não é isso. É sobre as pessoas que, nesse tipo de estrutura, nesse ramo de negócio, normalmente seriam indicadas para pessoas ou cargos, ou o que é que seja, a Claro. participar desse workshop. Eu acho que eu entendi sua dúvida, Elias. Ó, quem geralmente toma proveito são pessoas que lideram outras pessoas, tá? Então, assim, por quê? Porque você tem uma autonomia ou você tem dentro do seu cargo uma missão de montar uma estratégia. Então, vou te dar exemplo de uma cooperativa, tá? Veio lá o presidente dessa cooperativa, mas veio também o responsável pela assistência técnica. E o grande insight que ele teve, ele falou assim, cara, eu vou conseguir escalar a minha assistência técnica, porque eu vou digitalizar o conhecimento. Eu aprendi que dá para fazer um tal de chatbot com IA generativa, onde eu vou conseguir escalar e ele vai mudar o modelo operacional dele desta cooperativa. Então, esse foi o grande insight, que ele tinha uma responsabilidade, tá? Agora, quem de fato não tem, talvez, um dever, dentro, né, do seu job description, talvez não tome tanto proveito do workshop. Tem o proveito do letramento, tá? Agora, quem hoje está sendo desafiado a identificar como você vai melhorar seus processos, a sua atividade, a sua liderança com IA, que muda. Esse, para mim, é a pessoa que toma o melhor proveito no workshop, tá?
Então, são pessoas, Perfeito. cargos Ok. de coordenação, cargos de gerência, vice-presidência, ou seja, tem uma gestão, né, tem um papel, né, a contribuir, seja influenciar na estratégia, que isso também conta, né, como você comentou, às vezes grandes empresas, eu vejo grandes bancos, talvez o superintendente ele não consegue definir a estratégia da área, mas ele influencia, né? Então, eu acho que você comentou muito bem. Mas é mais ou menos isso. Se você tem ali um papel, poxa, eu tenho uma responsabilidade no meu setor, e aí eu estou sendo questionado se o que eu faço é eficiente, então você vai tomar muito proveito. Tem uma pergunta do Alexandre aqui também, Santana. A IA pode ajudar a detectar e prevenir fraudes, melhorando a segurança das operações de empresas públicas e privadas? Sim, a gente fala bastante, viu, Alexandre? Sobre detecção de fraude, modelos de detecção de anomalia. A gente aborda bastante garantia de receita. Tá. Aí amanhã o minerar... Gilmar vai para a caixa d'água. Acho que alguém abriu o áudio. Eu trouxe aqui, Santana, até para eles poderem visualizar um pouquinho do Lego que você comentou, que é a base para a gente poder utilizar no Canvas, né? A metodologia do Building Blocks. Você quer explicar um pouquinho, só para eles poderem entender? Porque eu sei que ele permeia todo o workshop, né? Claro, claro. Então, assim, eu acho que cada quadradinho desse, pessoal, vocês vão tomar proveito e entender que a IA consegue, por exemplo, qual que é o raciocínio da IA? Poxa, eu consigo fazer uma previsão. Eu consigo, Alexandre, fazer um negócio, uma detecção de anomalia. Mas eu sei que para cada raciocínio, eu vou precisar de conhecimento. Que dado que eu vou usar? Então, para você desenhar um pipeline, para você desenhar um fluxo de IA, você vai começar a ter ciência que, além do raciocínio, esse raciocínio é baseado em dados. Talvez esse dado não esteja tão estruturado quanto você imaginava. E aí, o nosso Canvas vai ajudar. Pelo menos tem 14 perguntas que a gente faz antes de você iniciar um trabalho de IA. E a maneira como você vai iterar com essa inteligência vai depender, né, do seu apetite, se é por voz, se é por um dash. Então, no seu caso, talvez 3 building blocks vai desenhar uma atividade de detecção de anomalia. Porque uma das coisas que a gente aprende, os modelos de IA não são determinísticos. Ele não vai definir, ó, isso aqui é uma fraude. Provavelmente, ele vai definir, ó, isso aqui está muito estranho em relação ao comportamento das demais transações financeiras. E aí sempre tem um call to action. Você sempre vai ter que fazer algo em relação a esta informação, tá? Então, essa é a brincadeira, né, que a gente faz com esses building blocks, né? A gente até fez um autoadesivo, por menos de um, você monta todo o seu pipeline, entendendo, né, que cada quadradinho deste tem um custo atrelado. Então, facilita você entender o seguinte, poxa, se o meu pipeline, se a minha solução de IA, ela envolveu 7 building blocks, ela vai ser mais cara que a do Alexandre, que envolveu apenas 3. Então, é esse jogo didático, né, que a gente depreendeu com o tempo e que facilita vocês terem uma visão, né, de custo, de viabilidade, de velocidade de implementação, de agilidade, dentre outras variáveis necessárias. Deixa eu passar aqui para o Marcelo, que ele levantou a mão. Sim, bora, Marcelo. Obrigado, Santana. Assim, pelo que eu estou entendendo, o que vocês estão verbalizando, né, e aí você confirma se eu estou correto, a ideia do workshop, né, vender uma metodologia realmente para você identificar uma solução de IA para você
é como se fosse um framework para você falar assim, o que eu poderia implantar de IA para mim, né? E aí você tem os bloquinhos que você vai gerenciando isso, né? Porque quando a gente olha para IA, você tem milhões, mais de 1.000 serviços aí disponíveis para utilizar de IA, né? Começando pela AWS ou pela Azure, né? Isso é tecnologia, né? Isso é tecnologia. É tecnologia. Isso aí vocês não vão falar de tecnologia, falar, usa essa tecnologia para resolver esse problema. Não. Vocês vão tentar desenhar um PDCA aí conosco, um framework, para chegar numa solução. Mas aí eu fiquei na dúvida, como que vocês chegam nessa questão de custo melhor para o investimento disso, né? Quando a gente O monta... segredo, né, Santana, do workshop. Quando nós montamos, né, um Canvas com os nossos convidados, tem um especialista que senta na mesa e conversa com vocês. Então, ele pega um caso de uso que você elaborou e ele entra no detalhe. Então, são nessas dinâmicas que aí sim a gente pergunta, qual que é o seu tecnologia prioritária na sua empresa? A AWS? Tá. Então, ele começa a simular qual seria com você, muito pessoal, e define. Além disso, a gente sorteia os melhores casos de uso, a gente faz uma mentoria. A gente faz encontros, e aí são encontros virtuais, onde a gente detalha com vocês qual seria a melhor arquitetura com base na tecnologia que a sua empresa é prioritária, tá? Então, dessa forma, a gente consegue atender essas respostas. A metodologia, ela é genérica, você falou muito bem. A escolha da tecnologia, ela é passada. Agora, o custo, a gente resolve lá na mesa com vocês. Todos têm interesse de chegar no custo? Não, não tem. Essa é a verdade. Aqueles que têm, geralmente numa mesa tem 4 pessoas, 5 pessoas, né? A gente coloca um especialista por mesa para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Por que que a gente não coloca esse aspecto tão técnico, tão especializado, né? A gente, no nível mais operacional. Porque, de fato, o nosso objetivo nesta turma, neste workshop, a gente está preparando um outro, que ele é mais técnico, ele fala mais de tecnologia, ele faz mais de código, mais de SDK. Não é esse, tá? Esse a gente fala de estratégia, de potenciais de uso, e a gente chega nesse detalhe nas mesas de trabalho. É assim que a gente trabalha, tá bom? Eu perguntei isso, Santana, porque assim, né? Qual que é o desafio dos CIOs, né? É tangibilizar o uso disso daí. É muito... Hoje, se você perguntar para as pessoas, muitos não sabem nem usar o chat GPT na empresa. Verdade. Nem faz ideia o que é um engenheiro de prompt de dados, tá? Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, tudo, é muito difícil eles tangibilizar. Então, a gente vai tentar, talvez, tangibilizar isso daí que vocês estão falando, do uso da IA. Só que a primeira coisa que o investidor vai falar assim, tá bom, qual que vai ser o gasto meu versus a contrapartida de ganho de ROI? Perfeito. E aí, hoje até... Desculpa eu tomar o tempo de vocês, mas hoje, quando a gente vai para a nuvem, porque todos os serviços, a grande maioria está na nuvem, você tem um custo para rodar isso daí por trás. Sim. E aí você tem todo esse... Ó, o benefício, o custo que eu vou estar trazendo para a empresa disso daí. Sim. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Em alguns casos, se você estivesse lá no workshop, a gente sentaria com você, a gente abriria uma calculadora, me fale a volumetria, a gente chegaria num potencial, tá? Tem um webcast, depois eu vou pedir para a Liliane, a gente fez com a Cassi. Nesse webcast, a gente mostra como a Cassi montou a sua estratégia de IA, como ela levantou 60 milhões de oportunidades, como ela implementou, como ela usou Databricks como solução e como ela teve o retorno do investimento ou payback em menos de um ano. Então, a Cassi, ela
relatou isso no webcast, né? Muito legal da parte deles, junto conosco, mas partindo das mesmas premissas. Ou seja, eu tenho que elaborar qual é o meu portfólio de IA na minha organização. Qual que é o grupo de casos de uso que vai monetizar esse investimento? Esse é o ganho. E aí, a seleção da tecnologia, ela escolheu Azure Databricks, tá? Para implementar. Ela saiu do SaaS, então ela, né, a Cassie, ela debate, né, com mais detalhes. Depois eu passo esse webcast que nós fizemos, se eu não estou enganado, acho que no início desse ano, ou dezembro, final, eu não lembro, não me recordo. Compartilha, localiza, porque todos são mas está bem gravados. legal, está bem interessante. Então, assim, ela usou essa metodologia. Tá? Ela usou essa metodologia. Perfeito. Aí tem uma Obrigado. pergunta também aqui, ó, do Alexandre. O Alexandre, eu não sei se você viu, mas a gente tem um apoio da IBM. A gente apresenta também neste workshop o Watson X Governance. E aí ele vai cobrir exatamente como mitigar os riscos que você listou. Observabilidade, risco de drift, segurança. Está muito alinhado com o que você colocou. Porque, afinal, no Brasil, viu, Henrique, você que está fora, a gente tem um projeto de lei que parece que vai ser votado agora em novembro, que vai regular o uso da IA. Então, outro tópico que a gente cobre neste workshop é não só o framework, tá, Marcelo? Mas são vários gifts que a gente chama, são várias entregas que a gente passa para vocês não só desenvolver uma IA, mas desenvolver uma IA segura, uma IA ética. Foi até um tema que eu discuti lá no Cubo semana passada, discutindo um pouco sobre esse framework que nós chamamos aqui de AI in Control. Como é que eu controlo a IA? E aí a gente debate um pouquinho. Substituição de empregos, a gente não aborda, tá, Alexandre? Isso é um tema polêmico, mas isso a gente não aborda nesse workshop. Perfeito. Bom, e aí caminhando aqui para o final, né, do nosso encontro, que nem eu disse, o workshop, eles são 2 dias presenciais, tá bom? A gente tem almoço incluso no workshop, então vocês realmente passariam o dia com a gente. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho de alguns depoimentos, né, de quem participou do workshop. Esse curso começa a dar um direcionamento para o líder. Ele começa a fazer o líder entender o que ele pode pedir, o que ele não pode não pedir, que frutos ele pode obter com a inteligência artificial e que coisas ele não pode conseguir, o que é sonho, o que é realidade. De forma geral, gostei de todo o workshop, né? A parte inicial, da parte técnica, mas o final agora junto com o Frank, né? Mostrando como que foi implantado aqui dentro da KPMG. Acho que isso foi bastante interessante. Como eu estou atuando em conselhos, o momento que falou de estratégia, para mim foi um momento importante de muita reflexão. Porque no conselho a gente não executa os projetos, mas a gente garante que a empresa está construindo o futuro dela nas tecnologias e da forma que a gente entender que é a forma mais interessante. Então, quando eu li a estratégia, quando ele foi apresentando, eu fui refletindo sobre cada um dos conselhos em que eu participo. As discussões que a gente teve aqui nesse workshop foram bastante marcantes, a troca que a gente teve com pessoas de diversas áreas. A gente teve, no dia de hoje, no segundo dia, vários pontos, momentos em que o assunto governança veio à tona, né? Como o conselho deve abordar a temática de inteligência artificial. O agradecimento da KPMG de ter conseguido, com maestria, conciliar a teoria com a prática, trazendo um conhecimento muito do nosso dia a dia e também ressaltar a importância da qualidade dos dados
para gerar valor com os modelos de inteligência artificial. E é isso, assim, eu queria dizer que a gente tem aqui uma turma que vai iniciar nos dias 6, vai acontecer, né, nos dias 6 e 7 de junho. Dia 6 e 7 de junho, das 9 às 18, no escritório de São Paulo. Nosso escritório fica na Chácara Santo Antônio, Rua Verbo Divino, tá? A gente fica muito próximo de regiões de metrô, trem, para quem viria, se alguém for de fora, que estiver nos escutando, a gente fica muito próximo do aeroporto de Congonhas também. E aí, dentro do workshop, eu queria dar aqui para vocês que estão participando dessa live, né, a possibilidade de vocês ingressarem com desconto especial. Então, se algum de vocês que está aqui conosco tiver interesse em participar desse workshop, como vocês estavam aqui, né, com a gente, tirando dúvidas e tudo mais, a gente gostaria de dar um desconto especial para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem adquirir, o Gustavo vai colocar o link aqui do nosso site, também tem o QR Code. É só vocês colocarem o cupom exclusivo 10, e aí vocês já vão ter 10% de desconto na aquisição do workshop, tá bom? Só que esse cupom, ele tem validade de 24 horas, tá bom? Então, caso vocês tenham interesse em seguir, ele tá válido até amanhã no final do dia, né? Para vocês tomarem essa decisão. Perfeito? Caso algum de vocês... Não dá tempo nem de pedir para o meu RH comprar um curso para mim. Também é possível, caso vocês queiram, que seja o RH que faça patrocínio, porque isso daqui é a compra do cartão de crédito, tá? Mas caso vocês queiram pedir um patrocínio interno, Gustavo, deixa aqui o contato, mas a gente vai mandar um e-mail de qualquer forma com o material, tudo certinho. Vocês podem se inscrever na pessoa jurídica e a gente garante o cupom de desconto de 10%, é emitido uma nota fiscal, aí vocês podem trabalhar, ou caso vocês queiram comprar na pessoa física e tentar reembolso também, a gente também trabalha emitindo a nota fiscal no seu nome, perfeito? E eu espero, assim, que vocês tenham gostado desse encontro. Se alguém tiver dúvida, eu não consegui participar dessa turma. Nossa ideia é sempre fazer turmas, a cada 2, 3 meses a gente tem uma turma aqui na KPMG, tá bom? A gente está indo para a quarta turma. Mas eu espero que vocês consigam estar com a gente aqui mês que vem, né Santana? Que vocês tenham gostado da nossa proposta. E que possa estar conosco, né? Essa é a ideia. E, Santana, eu acho que você tinha alguma coisa para falar também, que a gente está colocando uma novidade para essa nova turma, né? O que é sobre o Lab? Essa turma vai ter um Lab. Então, vai ter desafios onde vocês vão resolver usando a IA. Então, tá bem interessante. Bem interessante. Perfeito. Eu gosto porque o pessoal do time de Santana está sempre tão envolvido com esses temas que toda turma tem uma novidade. Nunca a turma é igual à anterior, né, Santana? Porque tem muita coisa nova saindo. Porque muda muito, né? E a própria maturidade de vocês é diferente. A gente começou, eu acho que no ano passado, certo? Em dezembro. Foi em setembro. Acho que foi a primeira... Setembro, isso. Nossa Senhora, já passa setembro, né? Então, até maio, a maturidade das pessoas também vão elevando e a gente vai se atualizando também. Então, essa é a ideia. Nenhum workshop é igual ao outro. Isso com certeza. Sim, e o que eu queria comentar com vocês também é que o Santana não vai sozinho para essa aula, a gente tem um time de instrutores convidados, né, convidado do EBM, pelo menos umas 3 pessoas do time do Santana vão estar lá, então essas mesas que vocês viram, sempre vai ter alguém fazendo uma mentoria, conversando, vocês vão estar acompanhados o tempo todo por especialistas que trabalham efetivamente com IA. Né? Então, e outras tecnologias, né, Santana? Seu time é tudo focado em automação, data analytics, então a gente tem bastante coisa boa para encontrar durante o workshop. Tem especialistas nas diferentes clouds, então, time certificado, eu sou certificado em Azure, outro em GCP, outro AWS, pelo menos nas 3 a gente cobre, então eu acho que está bem diverso, bem agnóstico, e a gente espera vê-los em alguma dessas turmas. Né? Sim, com certeza. Super obrigado. Excelente, agradeço. Flávio, eu vi que você, não sei se você está online ainda, qualquer coisa me dá um joinha aqui, mas eu vi que você vai estar em viagem na primeira quinzena de junho.
Ah, perfeito. Vamos lá. Flávio, a gente tem turma a cada 3 meses. Eu vou, assim que a gente tiver a confirmação da próxima turma, a gente já te passa as informações. Aí, caso você consiga estar aqui conosco, vai ser um prazer te receber. Ok. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Então é isso, pessoal. A gente deixa aqui a sala aberta aqui mais uns minutinhos, se alguém tiver mais alguma dúvida. Se não, também vou deixar aqui meus contatos disponíveis. Eu sou gerente aqui da Capim Business School, Santana nessa iniciativa. Hoje ela está com o coração mole. Né? Sim, eu já estou com o coração mole, Tem tô dando até desconto, cupom, né, Santana? cupom. Hoje ela está com... Chora aí, gente, que vai até... Não, é porque, ó, a pessoa parar aqui para fazer uma live comigo às 5 da tarde, é porque realmente ela está interessada. A gente tem que incentivar o lifelong learning. Legal. Muito bom. Bom vê-los aqui. Especial o Henricão. Grande abraço aí, meu caro. Obrigado, viu, Lili? Obrigada, Obrigado, Santana. pessoal. Obrigada, Até gente. mais. Até a Tchau, próxima. tchau.